Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos louvar a Deus juntos? Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. O que passou ficou para trás, já não há mais razão para esperar. Jesus te chama.
Sim, Jesus, o teu sangue comprou a nossa paz. Obrigado, Jesus. Que este tempo agora com a palavra de Deus possa ser uma bênção para a tua vida. Amém. Boa noite, irmãos. Meu nome é Paulo Bacalhau. É uma honra eu poder participar do Home Delivery. Obrigado ao pastor Nuno e toda a liderança da CCLX pelo convite e pela oportunidade também de eu poder entrar na casa de vocês. Então, esta noite, o tema que eu escolhi para falar é murmuração. Eu poderia vir aqui falar sobre um tema mais agradável, mas murmurar é um ato que nos toca a todos, diretamente, através de nós mesmos, ou indiretamente, através da murmuração das outras pessoas. É um assunto desconfortável, mas o próprio pastor Nuno diz, não exatamente com essas palavras, se nós não nos sentirmos desconfortáveis ou confrontados com a pregação do Evangelho, então provavelmente nós não entendemos a mensagem. Então, recentemente aqui na igreja, o próprio pastor Nuno, numa reunião de líderes, ele citou a murmuração. Ele apenas citou, ele não se estendeu, não disse mais nada sobre o assunto. Então, portanto, estou aqui hoje para falar um pouco desse assunto e eu vou falar, eu tenho 4 pontos que eu quero abordar sobre murmuração. O primeiro ponto é o que é a murmuração. O segundo ponto, como Deus nos vê quando murmuramos. O terceiro ponto, o que a murmuração pode implicar na nossa vida. E o quarto ponto e último, o que devemos fazer para evitar que a murmuração tenha um impacto tão significativo em nossa vida. Então, começando do primeiro ponto, o que é murmuração? A murmuração vem do latim, a palavra murmuração, a etimologia dela vem do latim murmur, que significa ruído. Murmurar é se queixar, é reclamar. É aquela reclamação que a gente faz para dentro, não exatamente para uma pessoa específica. A gente pode murmurar em várias circunstâncias, né? A gente murmura porque algo não correu exatamente como queríamos. Murmuramos sem ter um motivo específico. Enfim, são diversas as situações e ocasiões em que murmuramos. É como se fosse mais forte do que nós. Mesmo a não querer murmurar, provavelmente a gente murmura, voluntária ou involuntariamente. Quando a gente vê, já foi, murmuramos. Isso talvez aconteça com todos, né? Não deve ser só comigo, eu murmuro. Infelizmente, né? Mas eu acho que todos nós murmuramos, né? Talvez, né? Em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, lá está escrito que a boca fala do que o coração está cheio. Então a questão que eu tenho a fazer para vocês hoje é: e você? Você murmura? A resposta não está contigo, a resposta está na Bíblia, dessa própria pergunta, não é? Então a gente vai ler o livro de Tiago, no capítulo 3, do versículo 2 ao 11. Lá diz que todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada
pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Então Tiago faz nesses versículos diversas comparações, analogias em relação à nossa língua. Como pode uma mesma boca bendizer e amaldiçoar? Como pode uma fonte jorrar águas distintas, águas diferentes, água doce e água salgada? No caso da fonte é impossível de acontecer, mas no caso da nossa língua, das nossas palavras, acontece o tempo todo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é: a murmuração revela ingratidão. Quando murmuramos, revelamos enorme descontentamento. Se a boca fala do que o coração está cheio, então o nosso coração está cheio de ingratidão. Quando murmuramos constantemente, isso vai se refletir no ambiente em que vivemos. Muitas das vezes, nós vamos influenciar as pessoas que ouvem a nossa murmuração, que estão conosco. E tudo que for alvo da nossa murmuração, isso para não falar de nós mesmos. Então, a gente atinge a nós mesmos, as pessoas e o meio em que nós estamos. No livro de Judas, capítulo 1, versículo 16, lá está escrito: esses tais murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias. Adulam os outros por motivos interesseiros. Então, como eu acabei de dizer aqui em cima, murmurar é um ponto que eu quero destacar também. Além de murmurar, revelar ingratidão, a murmuração contamina. Em Provérbios 18, do 20 ao 21, lá diz que do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, mais uma vez aqui, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, a murmuração nos afeta diretamente. O segundo ponto: como Deus provavelmente, nos vê quando murmuramos. Então eu vou fazer uma afirmação muito simples. Murmurar, aos olhos de Deus, é pecado. Murmurar é pecado. Então, quando nos queixamos do que acontece ou sobre uma determinada circunstância que nos afeta, revelamos, como já foi dito, ingratidão. Estamos sendo ingratos com o próprio Deus. Estamos a reclamar de Deus. Reclamar dos seus planos e dos desígnios para a nossa vida. E nós reclamamos de tudo, Na nossa natureza humana a gente reclama de tudo. Alguns de nós reclamamos do nosso trabalho, da nossa escola, dos nossos chefes, dos nossos professores, da nossa própria igreja, dos nossos líderes.
na igreja também, da nossa família, reclamamos da nossa condição financeira, da nossa saúde, enfim, a gente murmura nas mais diversas situações, né? E você? Você consegue identificar o que te leva a murmurar mais vezes? Por quais as razões que você murmura? É um primeiro passo para a gente conseguir tentar controlar essa murmuração. Terceiro ponto. O que a murmuração vai implicar na nossa vida? Todos nós conhecemos a história do povo hebreu, que era escravo no Egito e que depois de tantos anos foram libertados por Deus, através de Moisés. O povo, frente às dificuldades, por diversas vezes no deserto e até mesmo quando eram escravos e estavam no processo de serem libertos, eles murmuravam e muito. Eles parecem que haviam se esquecido de tudo que haviam passado, né? Em Êxodo, no capítulo 14, versículo 11, só para ilustrar isso que eu acabei de dizer, está escrito lá: reclamaram a Moisés: não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tirastes de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? É ingratidão, né? E o povo murmurou contra Moisés, isso em Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? No livro de Números, capítulo 21, versículo 5, e falou contra Deus. Olha, mais uma vez o que eu tinha dito, que murmurar algumas das vezes é reclamar contra Deus, né? Então, em Números, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então estavam a se referir ao maná, né, que Deus providenciava, e eles murmuravam até o maná. Pois bem, tantas reclamações levaram os hebreus a ficarem 40 anos no deserto. Imagina que a distância do deserto do Sinai para a terra prometida, para Canaã, a distância nesses 40 anos que eles podiam percorrer em muito menos tempo, a distância entre o deserto do Sinai e Canaã era de 200 quilômetros. Então imagina o que é demorar 40 anos para avançar 200 quilômetros, né? Então, um outro ponto que eu quero destacar sobre murmuração é que a murmuração impede a progressão. Embora essa história que eu acabei de contar tenha acontecido há muitos anos, a gente pode usar isso como exemplo para a nossa vida. Vocês já devem ter percebido, eu pelo menos já percebi isso na minha vida, que quando a gente se demonstra mais grato, os nossos dias correm de maneira melhor, né? Isso de correr melhor não tem nada a ver com misticismo, com energia, não é nada disso. Se nós formos mais gratos a Deus, a gente também consegue transmitir esse sentimento às pessoas que nos rodeiam, né? Então a murmuração, ela contamina negativamente, mas se a gente for grato, também a gente vai contaminar as pessoas, vai transmitir isso às pessoas de uma maneira positiva, né? Então pronto, o último ponto que eu tenho é o que nós devemos fazer para evitar a murmuração, né? Então, de uma maneira bem simples, para evitar a murmuração, nós podemos nos aproximar de Deus. Mas como? Há diversas maneiras. As 3 mais básicas através da leitura da palavra, nós nos aproximamos de Deus. Através das nossas orações,
e através do exercício da gratidão. Esses 3 pontos que eu acabei de mencionar, a gente já todos conhecemos e sabemos decor. E deveria ser um constante na nossa vida, né? A leitura da palavra, a oração e sermos gratos, exercermos a gratidão, né? Mas e no calor do momento, não é? Como a gente pode controlar a nossa língua, as nossas palavras e não murmurar, né? Quando acontece alguma coisa e a gente está chateado e fala às vezes o que não devemos, o que a gente pode fazer de concreto para que não murmuramos, né? Então na Bíblia está lá a resposta mais uma vez. Em Provérbios 17, 28, está lá escrito: até o insensato, quando se cala, eu vou repetir, até o insensato, quando se cala, é tido como sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. É até engraçado, né? Então, o insensato, quando se cala, é tido como sábio. Então, uma das maneiras de evitar a murmuração simplesmente é se calar, né? Não fale. Mas eu não vou falar? Bom, se você quer falar, pelo menos pense no que vai falar. É uma outra ferramenta. Se a gente não consegue não falar, vamos pelo menos pensar no que vamos falar. O que a gente vai dizer vai trazer algo positivo para a vida de alguém ou vai prejudicar essa mesma pessoa? A gente está apenas a fazer uma crítica sem sermos construtivos? Criticar apenas por criticar? Qual o benefício disso? Não é? A gente está sendo justo no que estamos a dizer ou apenas estamos a expor as nossas ideias, o que a gente pensa e que nem sempre está certo, nem sempre somos os donos da razão, não é? A gente erra. Então, na Bíblia, mais uma vez, vai nos ajudar, né? Em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, lá está escrito: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Ainda em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Em Filipenses 2, versículo 14, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Em Colossenses 3, 23, tudo o que fizerem, vou repetir, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha a dizer para os irmãos hoje. Espero que possamos ter aprendido um pouco sobre a murmuração. Foi um resumo, não é, do que é a murmuração e do que ela implica na nossa vida. Eu agradeço mais uma vez ao pastor Nuno pelo convite. Eu vou terminar com uma oração breve. Então vamos lá. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco de sua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos o controle da nossa língua, das nossas palavras, de murmurarmos o menos possível, Deus, de pensarmos, de refletirmos antes de falar, antes de murmurar. Que Deus nos ajude a buscar cada vez mais a sua palavra, a sermos mais íntimos de Ti, Deus,
de orarmos, de demonstrarmos a gratidão que temos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Foi um tempo fantástico que tivemos esta noite e agora desafiamos-te a ser generoso. Tens todas as informações aqui em rodapé. Muito obrigada pela tua generosidade. Deus te abençoe.